Hola, ¿qué tal estás? Sea muy bienvenido, bienvenida a la primera clase de español para viajes. El tema de la primera clase es en el aeropuerto. Bueno, eh, es un momento así muy increíble, ¿verdad? Cuando llegamos en el aeropuerto, se nos llena de emoción, quizás pase en tu cabeza, en tu mente todo el esfuerzo que has hecho hasta que por fin ha llegado el gran día, el día de tu viaje. ¿Y cómo te puede el español ayudarte en este momento? Ahí vamos a ver lo que nos enseña la clase 1. Empecemos observando el vocabulario específico para este asunto, para este tema. Bueno, acá tenemos el vocabulario de la clase 1, empezando por ese, entrada, entrada. Llamamos de entrada el espacio de lo que decimos en portugués, check-in. En español, ellos no prestan tanto palabras del inglés. Ellos hacen el posible para utilizar palabras de su propio idioma. Diferente de nosotros brasileños que hablamos check-in, ellos prefieren hablar entrada. Então, no espanhol não é tão comum, vou mesclar o português com o espanhol durante o curso, combinado? Qualquer dúvida ou dificuldade em entender as aulas, pode deixar nos comentários de cada aula que eu vou ajudar você, ok? Então, a área do check-in é a área da entrada, certo? Ou a área de check-in, em espanhol chamamos de entrada. Tenemos acá el bagaje, bagaje, una curiosidad. La letrita, que en portugués sería J, en español es J y tiene el sonido de R. A letra J em espanhol tem um som de R, portanto, bagaje, bagaje. Ok? Tenemos más una letrita J acá y la pronuncia es equipaje, equipaje de mano, equipaje de mano. O A, gente, no espanhol, ele é mais aberto. Então, mano, mano. Talvez soe um pouco diferente para nós, ouvir assim, mano, mas é a forma como eles falam. Amigo, amistad, mano, ou mano, certo? Salida, el opuesto de la entrada, la salida, saída. Pasaporte, pasaporte. E acá eu já me acuerdo de avisarte algo importante. En espanhol não temos doble S. No espanhol não existe o uso do SS. Todas as palavras que contenham a letra S serão com apenas uma letra S, nunca duas. Sillón del pasillo, sillón del pasillo. O L, o doble L, ou seja, quando temos duas letritas L juntas uma de la outra, temos três formas de pronunciá-las. Com sonido de chá, sillón, com sonido de já, sillón, e com sonido de lo que chamamos em português de LH, lhá, sillón, 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 sillón. Pasillo, 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 certo? Sillón del pasillo nada mais é que assento do corredor. Pasillo, corredor em espanhol. Hasta aquí, ¿cómo estás para ti la comprensión? ¿Estás tranquilo, tranquila? ¿Estás saliendo bien? Entendemos una vez más, por favor. Te invito a que repitas conmigo. Entrada, entrada, bagaje, bagaje, equipaje de mano, equipaje de mano, salida, salida, pasaporte, pasaporte. Sillón del pasillo, sillón del pasillo. Vocês vão perceber que eu vou pronunciar mais com som de já, né? É o acento que eu defini para mim, ou o sotaque. E aí já quero abrir um parêntese, gente. Dependendo de onde seja, para onde seja a sua viagem internacional, para a Argentina, por exemplo, você vai ouvir bastante eles pronunciarem com som de chá, sichon, sichon. Então, atenção com esse detalhe. O que eu incentivo a vocês, por exemplo, já na Espanha, sillón. Então, o que eu incentivo a vocês é definirem um acento. Ao invés de dizer, quando eu estiver na Argentina eu falo sichon, quando eu estiver na Europa eu falo sillón. É importante que, claro, você fique à vontade, a decisão é sua, mas eu incentivo que você adote um acento ou uma forma de pronunciar. E os hispanohablantes, eles vão, os nativos do idioma, eles vão entender a forma que você escolher falar. Claro que entre um país ou outro vai haver alguma variação, talvez eles te avisem, olha, que a gente não fala assim, fala desse outro jeito, mas dá para entender, vale? Ok? Se sillón del pasillo é a cadeira do corredor,
E a cadeira próxima à janela? Em espanhol decimos sillón de la ventana. Sillón de la ventana. Ventana, janela, sillón, assento. Sillón de la ventana. Portão ou puerta? Em português, embarque. Tarjeta de embarque. Tarjeta de embarque. Ou a passagem. Vuelo. Vuelo. O voo. Aterrissage. Aterrissage. E acá chegamos a um momento muito importante. O doble R del espanhol. Quando temos palavras com dois R's, necessitamos vibrar um pouco mais a la hora de pronunciar. Ra, re, ri, ro, ru. En portugués nosotros no tenemos esta necesidad de hablar así, pero en español se hace importante para que diferenciemos si la palabra lleva una o dos R's. Eso se diferencia a la hora de hablar, ¿vale? Então, quando a gente tem dois R's no espanhol, é interessante que haja essa vibração. E é treino. Aos poucos, quanto mais a gente treine, mais natural fica. Um exemplo prático. Veamos uma palavra com uma R e uma palavra com dois R's, para que compreendamos melhor a diferença. Riso, carro, perro, 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 carro, riso, perro. ¿Vale? Continuemos. Tenemos también la cinta transportadora. Cinta transportadora nada mais é do que aquela esteira, né? Por onde passam as bagagens, ¿vale? Agora temos um exercício para nos hacer recordar este vocabulário. Combina imágenes e palavras. Sin mirar acá al lado, mirando solamente las imágenes. ¿Qué te acordás ou te acuerdas como se dice esta primeira? Como seria assento do corredor em espanhol? Te voy a dar un tiempo para que lo revise. Si respondiste sillón del pasillo, te saliste muy bien. Se você respondeu que cadeira do corredor é sillón del pasillo, tá excelente. Como podemos decir embarque en español? Se dijiste puerta o portón, dijiste correctamente. E voo ou aterrissagem? Respondeu aterrissage? Aterrissage? Muito bem. Como podemos decir bagagem en español? ¿Cuáles son las opciones? Muy bien. Tenemos por lo menos dos opciones, equipaje ou bagaje. E como que a gente fala passagem em espanhol? ¿Te acuerdas? Se dijiste tarjeta de embarque, te saliste super bien. E que decide bagagem de mão? Te felicito. Parabéns. Equipaje de mão. Gente, esses exercícios são muito bons. Embora simples, é importante essas revisões, com o uso de imagens e a escrita. Avancemos um pouco mais. Agora chegamos ao momento de treinar nosso oído. Vemos como está tu escuta. Escucharemos ahorita um diálogo e, em seguida, lo vamos a repetir. Eu vou compartilhar acá o áudio do diálogo para que escuchemos e observemos como está nuestra comprensión auditiva. Hola, ¿puedo ver su pasaporte, por favor? Sí, claro. ¿Tiene equipaje o equipaje de mano? ¿Prefieres un asiento junto a la ventana o un asiento junto al pasillo? Pasillo, por favor. Aquí está su tarjeta de embarque. Gracias. ¿Se retrasó el vuelo? No, tu vuelo está bien. E aí, ¿qué te pareció escuchar este diálogo? ¿Fue tranquilo? ¿Hablaron muy rápido? Bueno, ahora te animo que hagamos juntos el diálogo, ¿vale? De esa manera podemos entrenar más nuestro español. Te animo que empieces hablando la parte de la persona que hace el atendimiento y yo la parte del pasajero o la pasajera, ¿sí? Então, queria convidar você para a gente fazer esse diálogo. Eu vou pedir que você comece repetindo a parte da pessoa que vai prestar o atendimento e eu farei a parte do passageiro ou da passageira. Em seguida, podemos trocar as falas para treinar mais. Combinado? Então, vamos lá. Sí, claro.
Pasillo, por favor. Gracias. ¿Se retrasou o vuelo? Excelente. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou começar com o atendimento e peço que você faça a fala do passageiro ou da passageira. Hola, ¿puedo ver su pasaporte, por favor? ¿Tienes equipaje o equipaje de mano? ¿Prefieres un asiento junto a la ventana o un asiento junto al pasillo? Aquí está su tarjeta de embarque. Não, tu vuelo está bien. Aqui onde a atendente perguntou se você tem bagagem, você pode, se desejar, acrescentar uma resposta. Sim, eu tenho um equipaje, dois equipajes, nenhum, certo? E aí, como que foi esse treino da conversação? Ficou alguma dúvida de pronúncia? Tem alguma pergunta? Você pode deixar nos comentários da aula. E agora chegou o momento de treinar a parte escrita. Veamos lo que necesitamos hacer. Hablar, leer y escribir. Cuestión 1. ¿Cuál es su apellido? ¿Puede usted deletrearlo? Essa pergunta quer saber qual é o seu sobrenome. Quando a gente olha para apellido, pode vir à mente apelido, igual que em português, mas em espanhol o apellido é o sobrenome. E pergunta se você pode soletrar esse sobrenome. Para ajudar você com esse exercício que eu vou te pedir como uma atividade de casa, eu vou deixar linkado nessa aula o link de uma aula minha só sobre alfabeto. E tem a pronúncia de letra por letra em espanhol para facilitar a sua compreensão na hora dessa atividade. Embora seja uma atividade escrita, é importante que você também aprenda como pronunciar, caso seja necessário você soletrar alguma informação durante a sua viagem ou em outra conversa em espanhol. Vale? Certo? Segunda pergunta, pergunta 2. ¿Puedo sentarme cerca de la salida de emergencia? ¿Puedo sentarme cerca de la salida de emergência? Essa é uma pergunta que você pode, de repente, fazer se você quiser mudar de local por algum motivo ou escolher o seu assento próximo à saída de emergência, né? Posso sentar próximo à saída de emergência? E aqui você vai criar uma resposta, ou de sim ou de não. Como llego a la puerta B3? Como llego a la puerta B3? Aqui você está perguntando como que você faz para chegar no portão de embarque letra B, número 3. E aí, vou pedir também para você desenvolver uma resposta, certo? Bom, além desse exercício... além do exercício que eu pedi a você durante a aula, né? Esse exercício agora de responder as 3 perguntas, como atividade, como tarefa de casa, te voy a pedir também que escribas uma conversação entre um passageiro y una persona que va a estar disponible para atenderte en la entrada. ¿Te acuerdas de utilizar informações personais? Escreve por lo menos 10 linhas. Então, a ideia é escrever uma conversa entre o passageiro, a agente de check-in, e usar o máximo de informações possíveis, né? Seu nome, sobrenome, qual a sua preferência de lugar no avião, e você pode usar como referência o diálogo que nós trabalhamos hoje em aula. Se necessário, te recomendo a reassistir a aula, fazer mais anotações e até mesmo ouvir o áudio desse diálogo que eu vou deixar em anexo também, juntamente com o slide da aula 1. Combinado? ¿Cómo te saliste en el primer día de clase? ¿A ti te gustó? ¿Fue tranquilo de comprender? Cualquier duda esté a gusto para preguntarme y ya te espero en la clase 2. Nos vemos pronto. Adiós.